Bom, gente, vamos então à nossa oitava partezinha dessa temporada, né? Essa primeira temporada. Vamos para o nosso oitavo episódio. É o guia de desenho à mão livre, certo? Então, na realidade, o desenho, ele normalmente a gente começa o desenho nas partes mais simples, né? Não vai direto para coisa mais sofisticada, né? E o que a gente tenta ver são as relações de espaço, né? Ou seja, os locais, a distribuição espacial e as proporções daquelas coisas que a gente está observando. Existem vários processos em que você consegue fazer uma avaliação, né, de dimensão de corpos, né? Como é que a gente faz isso, né? Tem uns artifícios, né? Lápis, régua, fio de prumo, esquadro. Dá um exemplo aqui, né? Então, o que a gente faz normalmente? A gente pega, por exemplo, a gente põe mais ou menos a separação de um braço, ou meio braço, né? Coloca sempre na mesma posição, mesma distância do marcador e usa o fator de escala. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou desenhando um objeto qualquer lá na frente, né? Então vejo a parte vertical e nessa distância aqui eu faço a proporção, né? Então, por exemplo, isso aqui seria a altura do objeto, né? Essa altura do objeto, estão vendo aqui, tem uma escala, uma proporção. Essa escala eu ponho no desenho. Depois eu pego, vejo na horizontal. Vamos imaginar que eu estou desenhando um retângulo, né? Deu na horizontal, deu essa distância aqui, eu pego, transfiro isso aqui pro coisa. Isso aí, na realidade, a gente tem que fazer na prática, né? Não dá para... Mas eu acho que é uma tentativa, né? Eu vou... Num outro momento eu vou explicar direitinho como é que faz esse procedimento. Mas basicamente é um dos que se usa. Eu uso muito a lapiseira ou um lápis no campo, né? Aí pego, coloco a proporção assim, né? E vou botando as relações espaciais em relação ao que eu vejo naquele meu lápis ou outro artefato, tá bom? Ela é uma técnica bastante simples, né? Então a gente segura com a mão direita, o braço estendido. No caso, o braço estendido é para ser sempre com a mesma distância da tua observação, né? Mas ele pode ser também inflexionado, mas ele não pode ser mais flexionado, menos inflexionado, entendeu? Só para tu dimensionar as linhas principais do meu objeto que eu estou desenhando. Fio de prumo é legal, porque o fio de prumo, se tu põe um fio de prumo, é bom que você consegue ver o que? A verticalidade de alguns traços, né? Então, quando você coloca na frente assim e vê o fio de prumo, você está desenhando alguma coisa, você vê as relações angulares entre esse fio de prumo e aquelas relações. Por exemplo, se eu tiver falhas oblíquas e tem o fio de prumo, mais ou menos tu vê a projeção, o valor angular que tem entre eles. Isso aí é bom, principalmente para geologia. O que a gente tem que fazer mesmo é fazer, principalmente iniciar o nosso desenho pelos contornos externos, principalmente, tá bom? E aí é o seguinte, a, a nossa, esse nossa, as nossas dicas, né, para desenho, ela, ela tem uma parte, vocês estão achando um pouco, eu acho ela um pouco teórica, que é desenhar na prática, e eu pediria assim que vocês fizessem algum exercício prático, né, se possível,
E se vocês tiverem tempo, né, fazer um exercício, por exemplo, tentar desenhar alguma coisa e depois me mostra numa dessas aulas para eu fazer uma avaliação quais são os problemas e quais são as coisas boas que tem nos traços de vocês, tá bom? Eu fiz muito isso aí durante muitos anos em desenho geológico, que não tem mais no curso de geologia. Então, a gente começa então fazendo esse traçado. Normalmente o traçado inicial a gente faz com um lápis um pouquinho mais duro, que é o HB, né? Então os lápis eles são divididos em duas grandes famílias, dos Hs e dos Bs. Os Bs são mais moles e o grafite ele é um pouquinho mais escuro. O dos Hs é mais duro e o grafite um pouco mais cinzento. Então, para desenho, normalmente eu não. O H é só para dar aquele tracinho inicial, então a gente vai com 2, 3 lápis, né? Ou 2, 3 lapiseiras com grafite diferente para o campo e vai mudando. A gente não usa só um lápis, a gente usa vários lápis, tá? Então, esses contrastes de traçados a gente tem que prestar atenção, tá bom? Outra questão é simplificar ao máximo. No início do desenho, a gente simplifica o máximo. Você não tem que fazer detalhe no início do desenho. No início do desenho, é só dizer a cara dele, as dimensões, as proporções, os valores angulares entre os traços que você está vendo. Por exemplo, aqui vocês estão vendo perto lá da Ponte de Pedra, em Ibitipoca, vocês estão vendo assim, camadas de metasedimentos, de quartzitos, né? Que o traçado deles aqui, aí vocês veem assim, tem vários valores angulares, né? Tem os valores angulares, nós temos linhas inclinadas, né? Olha aqui com essa posição aqui, nós temos o lago que está numa horizontal, né? Que preenche o centro da gravura, da foto, né? E aí vocês veem o seguinte, o que é importante aqui nesse... Seria basicamente essa área aqui, né? Que vocês veem falhas verticalizadas, elas todas estão oblíquas em relação ao observador, né? Elas têm um ângulo assim oblíquo, né? E isso aí tem que ser retratado. Normalmente, quando a gente coloca essas estruturas, por exemplo, aqui assim tem esse traço, mas eu faria esse outro traço assim de contorno, né? Pelo menos dessa banda aqui, né? Faria esses tracinhos aqui das camadas, né? Dos metasedimentos. Faria a mesma coisa nesse aqui, ó. Faria aqui, né? Todo esse, todo esse plano de falha e depois eu faria só um pedaço desse plano aqui, né? Só um pedaço, mais ou menos até aqui. E não fecharia o desenho aqui. Eu simplesmente deixaria aberto aqui nesse lado e faria uns traços indo para o infinito aqui assim, ó, né? Esses traços aqui, todos eles estão convergendo para esse ponto aqui, mais ou menos onde que eu estou marcando. Eu não sei se o cursor está aparecendo, mas seria por aqui, mais ou menos. Outra questão é que a área principal é essa. Essa mata para nós não é totalmente dispensável, essa mata também, mas esses planos aqui do jeito que está aparecendo, o desenho melhor seria mais ou menos nessa área aqui. E isso aqui, essa parte, seria uma parte adicional. Se o foco for aqui, aí os traços principais que eu desenharia seriam esses aqui oblíquos, tá bom? Então, normalmente a gente começa com o quê? O desenho com as estruturas geológicas, a gente faz um escorço. Escorço nada mais é do que um esboço, né? Do que eu vou desenhar com um lápis HB ou H, né? Ou 2H. 2H eu acho duro demais, assim, e muito. A gente tem que calcar mesmo, mas é só para dar mais ou menos aquela, aquela aquela feição, né? Que depois eu vou usar os outros lápis para fazer os reforços.
Mas uma coisa que é extremamente difícil, que todos têm dificuldade, é o seguinte, que normalmente a gente desenha o que a gente vê e não o que se conhece em termos de proporções. Ou seja, eu não sei quais são as proporções das coisas, mas o que é que eu estou vendo? Ah, estou vendo uma régua, estou vendo um objeto qualquer, né? Estou vendo um celular, né? As proporções eu não sei, mas o que eu vejo, o que eu imagino, eu pego, faço um desenho mais ou menos estimando aquela coisa, entenderam? Então não se deve, primeiro, delinear meticulosamente um contorno perfeito, mas sugerir aquela forma, né, espacial que uma estrutura ocupa, né? Então, na realidade, você tem que fazer primeiro uma sugestão. Você não está desenhando ainda, você está fazendo um esforço, está fazendo um esboço do que você vai trabalhar, tá bom? Então, como é que a gente trabalha? Aí eu dou uma dica, né? Mas não é a dica minha, né? Isso aí saiu do livro da Edward, né? De 76 ou 78. Então, a Edward fez um método de desenho que eu adapto isso aí para o desenho geológico, né? Que na realidade é o seguinte: você vai na frente do afloramento, ou você pega, por exemplo, uma amostra de mão, né? E aí é o seguinte: o que você vai fazer? Você vai fazer um esboço simplificado o mais rápido possível, né? Sem pensar no resultado, sem pensar que aquilo ali de repente possa representar uma rocha, certo? Então, o que a gente faz? A gente pega esse material, né, essa tua amostra, faz os contornos, vou dando exemplo uma amostra, tá? Faço os contornos gerais dessa amostra, um que outro traço, e isso aí o mais rápido possível. Então, tu desenhando rápido, tu vai forçar a identificar o que é importante mesmo naquela tua amostra. Quais são as estruturas que tu deve considerar em relação ao todo. Tá? Por exemplo, se for uma foliação, tu vai fazer 2 risquinhos de foliação ali, tu já tá enfatizando a foliação, tá bom? E aí o seguinte, tu começa fazendo isso aí com 30 segundos, tá? Com exercício,